Olá, estamos aqui na nossa aula de harmonia funcional, nosso curso, e hoje começamos o módulo 2. Esse módulo, até a metade dele, a gente vai falar da parte de solo ou a parte de escala, de improviso do nosso curso. E a aula de hoje é a aula de modos. Então, até mais ou menos a metade desse módulo vai ser uma aula sobre modos e as consequências, né, que vêm a partir dessa aula de modos. É uma aula importantíssima porque ela trata da parte de solo e de improvisação do curso. Então vamos a ela. A primeira coisa que vamos ver é o interior de uma escala. O que acontece dentro de uma escala? Vou partir do princípio também que todo acorde no mundo tem pelo menos uma escala de referência a ele próprio. Então, vamos pegar o acorde de Dó com sétima maior como primeiro grau do tom de Dó. A escala dele, obviamente todos já sabem, principalmente quem está fazendo o curso, é a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dentro da escala, dentro de uma escala, nós podemos ter três tipos de nota. A primeira categoria de notas que a gente pode ter dentro de uma escala são os chamados graus do acorde. São as notas mais importantes. Elas são a visão vertical. O acorde de Dó, verticalmente, ele não é assim, 1, 3, 5, sétima maior? Obviamente que dentro da escala de Dó, nós teremos 1, 3, 5, sétima maior. Essas notas, obrigatoriamente, na escala, têm que coincidir com as notas do acorde. Em outras palavras, eu não posso ter um acorde cuja quinta seja uma quinta justa e a escala ter uma quinta aumentada. Não posso ter um acorde cuja sétima é menor e ter uma escala com a sétima maior. Ao tocar, nosso ouvido de cara vai falar, olha, isso não está legal, tem alguma coisa aí que não está bem. Partindo também do princípio, que já foi falado e divulgado amplamente no nosso curso, que o acorde sétima maior e o acorde com sexta podem ser livremente intercambiados, trocados, enquanto está escrito Dó com sexta, se você tocar um Dó com sétima maior e vice-versa, vai dar tudo certo. Eu vou partir do princípio que esse sexto grau é o grau 6 e que realmente é. Bom, vocês podem reparar que faltam duas notas, tem duas notas, o Ré e o Fá, a segunda e a quarta, não entraram nessa categoria de graus do acorde. Vamos ver nesse momento o que eles são. Em primeiro lugar, nós tínhamos uma tríade, 1, 3, 5, Dó, Mi, Sol. Obviamente que alguém perguntou, e se eu mudasse mais uma linha, né? Fizesse mais uma terça superposta, eu teria o quê? A sétima maior. Dó, Mi, Sol, Si, Dó com sétima maior, é claro. Mas o ser humano não se deu por satisfeito e quis saber. E se eu subisse mais uma? E se eu subisse mais uma? E se eu subisse mais uma? O que seria? Então, originalmente, lá em cima, a gente encontrou a nona, a 11ª e a 13ª. Até por esse motivo, no meu curso de teoria básica, de preparação para a harmonia funcional, quando a gente fala de acordes de intervalos compostos, eu faço questão que o aluno decore que a segunda é a nona, que a nona é a segunda, 11 é 4, 4, 11, 6, 13, 13, 6, porque esses intervalos compostos são os que nós usamos em música. Então a gente não usa a 12ª, não usa a 14ª, mas 9, 11, 13 usamos. Então, essas notas encontradas oitava acima são o que nós chamamos de tensão. Apesar do nome tensão parecer que é uma coisa tensa, não é. As tensões são notas que fazem parte da escala, não são um grau do acorde ou um grau da escala, e quando tocadas juntos da escala, tem uma sonoridade super agradável, muito bonita, enfeita o som do acorde. Então vamos supor que eu tenho
um acorde de Dó com sétima maior sendo tocado. E um flautista toca a nota Ré. A nota Ré não faz parte de Dó, Mi, Sol, Si, nem Dó, Mi, Sol, Lá. E ao ouvir essa nota Ré, o som é muito agradável. Oh, que nota bonita você escolheu ali, que legal, deu um som agradável. O que é isso? Essa segunda é chamada de tensão 9, como nós vamos ouvir agora. Então, a gente tem um Dó com sétima maior e uma nota Ré. Então, junto com o nosso Dó com sétima maior, Ré, fora a minha desafinação, a nota Ré é uma nota super interessante a ser tocada junto com esse acorde. Bom, ela não faz parte dos graus. Ela foi encontrada uma oitava acima. O que ela é? Ela é a tensão 9, T9. Mesmo que ela esteja sendo escrita uma oitava abaixo, como é o caso daqui, onde esse Ré está logo depois do Dó, a gente não vai chamar ele de tensão 2, nem de segunda. A função dele é de tensão. E as tensões não importam o lugar aonde elas sejam encontradas ou escritas, elas vão ter sempre o nome oitava acima. Então ela vai se chamar de tensão 9, por ser uma nota que não está no acorde, está na escala e ao ser adicionada ao acorde, soa bem. Muito bem, sobrou a quarta. O aluno inteligente, você que está me vendo aí, vai falar, essa quarta deve ser uma tensão 11. A nona foi... Olha, ela seria uma tensão 11 se ela soasse bem. Então, para ela ser uma tensão, a primeira coisa, ela soa bem. Mas se você observar, quando a gente toca a quarta junto do Dó com sétima maior, vai ter esse som assim, ó. Parece um trânsito, aí as buzinas do trânsito, né? Por quê? Por um motivo muito simples. Essa nota Fá, ela conflita com a nota Mi. Ele tem um conflito de semitom. Nem todo semitom é conflitante. A maioria dos semitons é conflitante, mas nem todo semitom é conflitante. Esse semitom é conflitante. Por esse motivo, ele é chamado de nota evitada, fazendo com que, em resumo, nós possamos ter dentro de uma escala 3 tipos de nota. Os graus do acorde, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, as tensões T9 e as notas evitadas. Atenção, tem 2 coisas a falar. Primeiro, as notas evitadas não são notas execradas. Não é que você precisa estudar a escala de Dó maior, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, e não tocar a nota Fá. As notas evitadas são notas de passagem. Então, enquanto um acorde de Dó com sétima maior está sendo tocado, você tocaria Mi, Fá, Sol, Fá, Mi. Você usaria como nota de passagem. Você apenas não pararia nela. Um segundo motivo pelo qual a nota Fá, a quarta justa na escala modelo maior, é uma nota evitada, é o fato que ela forma, junto com a sétima maior, o nosso abominável trítono. E tudo que você não quer num acorde de sétima maior, o acorde 1, um acorde de repouso, como você já viu em áreas, é um trítono dentro dele. É como se você fosse dormir na sua cama e de sacanagem seu irmãozinho botasse vários preguinhos lá, várias taxinhas para você deitar. Você quer descansar, né? Então, esse é o segundo motivo pelo qual a quarta justa é a nota evitada na escala modelo maior. Muito bem. Os modos têm uma série de usos. Nós falaremos especificamente sobre os usos dos modos na próxima aula, logo a seguir dessa. Nesse momento, vamos falar um pouquinho do uso dos modos para improvisação. O que são modos e o uso para improvisação? Dentre as várias abordagens que você tem para solar, para improvisar, eu vou falar 2 das principais. Vamos supor que você tem uma cadência como essa, nossa velha cadência padrão da última aula anterior a essa, a cadência 1-6-2-5. Você tem, a princípio, pode ter mais, mas você tem 2 abordagens de improvisação para essa cadência. A primeira abordagem
seria a improvisação por tonalidade. O que é a improvisação por tonalidade? Como Dó maior, Lá menor, Ré menor, Sol 7, Dó maior, todos pertencem ao tom de Dó maior, você pode, enquanto essa harmonia estiver rolando, virar a cara, pegar seu instrumento, guitarra, piano, flauta, sax, e sair subindo e descendo Dó maior, que as notas todas estarão condizentes com essa harmonia. Claro que se você tiver um talento a mais e souber como colocar as notas de Dó maior, o fraseado, patterns, teu solo vai sair mais interessante. Mas essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem seria a seguinte. Essa primeira abordagem que eu falei, se de brincadeira a banda parasse e deixasse você sozinho, a máscara ia cair, porque o público ia sacar que você está apenas subindo e descendo Dó maior. E sem esse pano de fundo, que são os acordes diatônicos passando, a escala subir e descer não faria muito sentido. O que faz a escala ter sentido é essa harmonia por trás. Então, você está subindo e descendo Dó maior, com essa harmonia, a base parou, deixou você sozinho, o público já não tem mais a condição de saber se a base agora estaria no Dó maior, no Lá menor ou no Ré menor. Então, existe uma segunda abordagem para improvisar, que seria a abordagem de você personalizar cada acorde. E como é que você personaliza cada acorde? Através do improviso de modos que eu vou falar para vocês mais tarde. Vamos lá. Agora vamos falar propriamente de modos. De uma certa maneira, o aluno que passou pelo curso de preparação para a harmonia funcional, ou o aluno que já fez teoria alguma vez na vida, aprendeu em algum momento sobre o menor relativo. O que é a escala menor relativa? Dó maior, se você começar pela sexta, chamar a sexta de 1, a sétima de 2 e assim por diante. O relativo maior de Dó maior, o relativo menor de Dó maior é o Lá menor. Não vou entrar aqui no assunto relativo menor e harmonia menor, que relativo menor é assunto do passado e harmonia menor é assunto do futuro no nosso curso. Mas só falar que se você pegar a escala de Dó maior e começar pela nota Lá, você tem o Lá menor, o menor relativo. Acontece que quando isso foi ensinado no passado para os alunos como preparação para a harmonia funcional, qualquer aluno podia ter perguntado, mas espera aí, e se ao invés de começar Dó maior pela nota Lá, se eu começasse pela nota Ré, ou pela nota Fá, ou pela nota Mi, o que aconteceria? Exatamente. O relativo menor é o que nós chamamos de um modo de Dó maior. Quando você tem uma escala mãe, uma escala matriz, com uma escala modelo maior de Dó, e se você começar essa mesma escala a partir do segundo grau, ou a partir do terceiro, ou a partir do quarto, você está formando modos. E a princípio, para que servem esses modos? Serviria para os diferentes acordes do campo harmônico. Então, seria correto dizer que o Ré menor, na qualidade de 2 menor com 7 de Dó maior, a escala mais correta para ele seria a escala de Dó maior começando pela nota Ré. Por quê? Porque nesse momento que o Ré menor está sendo executado, está sendo tocado, a nota Ré, o baixista está tocando Ré, o guitarrista, o pianista estão tocando o acorde de Ré menor com 7. Quando a gente ouve a nota Ré, a gente ouve essa nota como a fundamental do acorde, a tônica do momento. Então, apesar da escala de Dó maior poder ser executada tocando a partir de qualquer momento, a nota Ré é ouvida como tônica. Então, seria correto dizer que na hora do Ré menor, a escala mais apropriada seria a escala de Dó maior, começando pela nota Ré. A mesma coisa acontecerá com os outros acordes do campo harmônico. Mi menor, Dó começando por Mi, Fá maior, Dó começando pelo Fá, e assim por diante. Alguém poderia levantar a seguinte questão, mas olha só, você não falou no começo da aula que se eu tenho uma harmonia, Dó maior, Ré menor, vários acordes diatônicos, eu posso fechar os olhos e subir e descer Dó maior, que contanto que eu faça isso com algum talento, com alguma musicalidade, vai funcionar e vai dar certo? Eu falei.
Então esse negócio de modos é besteira. Para que na hora do Ré menor eu preciso parar meu solo e começar pela nota Ré, na hora do Fá maior eu paro meu solo e começo pela nota Fá? Não é isso que eu falei, não é que você tem que parar e começar. O que eu quero falar é que as notas da escala modelo maior vão ter diferentes funções, diferentes graus evitadas e tensões, conforme os diferentes acordes estiverem passando. Por exemplo, falamos há pouco que no acorde de Dó maior, a nota Fá é a nota evitada, que ela deve ser tocada como nota de passagem. Mas a partir do momento em que a banda está tocando um Ré menor com 7, a nota Fá passa a ser a terça menor, ela passa de vilã a mocinha em um acorde, ela passa a ser uma nota necessária, importante. Aí se a banda voltou a tocar a nota Mi, o Fá passa a ser evitado de novo, segunda menor. Agora, se a banda está tocando o Fá é fundamental do acorde, é a tônica do momento. Então, para quem pudesse pensar, essa coisa de modos na hora de pensar em modos na hora de improvisar é besteira, não leva a lugar nenhum, eu vou virar o rosto e ficar subindo e descendo a escala modelo maior, eu vou dizer que não é verdade. Conforme os diferentes acordes forem passando, é interessante você saber qual a nota que você não deve parar e, mais interessante ainda, saber quais são as tensões possíveis que esse acorde tenha e que eu posso adicionar na hora do meu solo e parar e enfatizar essa nota. Então, estamos entendendo que os modos são escalas produzidas através de uma escala matriz, de uma escala mãe, onde a gente começa novas escalas, começando pelos diferentes graus. Dó maior começando por Ré, Dó maior começando por Mi, por Fá, assim por diante. Dó maior começando por Lá, que é o menor relativo, e assim por diante. Os modos são modos gregos, por isso cada um tem um nome grego. Vocês vão receber esse material na apostila. A escala modelo maior, de hoje em diante, será conhecida como modo jônico ou iônico. O segundo grau, modo dórico. O terceiro, frígio. O quarto, lídio. O quinto, mixolídio. O sexto, eólico, que é o menor relativo. E o sétimo é o lócrio. Já ouvi chamarem de locriano, mas vamos ficar com lócrio. O nome já é esquisito, vamos deixar ele assim mesmo. Esses são os 7 nomes dos modos. Não tem como. A gente tem que decorar. Não só os nomes. Decorar os nomes, tá bom. Não, mas a gente vai ter que decorar as funções de cada nota em cada modo. São 7 vezes 7, 49, tá? Quando eu aprendi, me foi passado assim, então aí os 49 vai lá e decora. Eu decorei, fiz uma prova, tirei uma nota boa, 2 semanas depois não me lembrava mais de nada. Então eu bolei uma metodologia para que a gente possa decorar entendendo, entender decorando. Então são truques que no final das contas vão fazer que dessas 49 informações, realmente a gente só precise decorar uma coisa de cada modo, porque as outras 6 informações de cada modo são informações lógicas e a gente vai poder usar deduzindo essas informações, como eu vou mostrar nesse momento. Primeira coisa, eu vou pegar a escala modelo maior, vulgo modo jônico, e mostrar os 2 truques, não vou falar 2 truques, 2 bases, 2 abordagens para que a decoreba seja mais tranquila. Aliás, para que não haja decoreba e sim conclusões, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o modo ao acorde. Se a primeira coisa que eu falei na aula de hoje, uma das primeiras coisas que eu falei, é que qualquer que seja a escala que você escolha para um acorde, ela tem que coincidir com o arpejo do acorde, com os graus do acorde. Se essa escala é boa para Dó sétima maior, eu vou partir do princípio que a tônica, a terça maior, a quinta justa e a sétima maior estão presentes na escala, e estão mesmo, senão não seria a escala correta. Segunda coisa que eu vou fazer, uma vez que o acorde é com sétima maior e é com sexta, tem aqui 6 2 vezes, a sexta é o grau 6. O que vai acontecer agora? Só sobraram 2 notas. Muito bem. Aí vai um truque. Primeira máxima que vai servir para os 7 modos.
Sempre que a segunda estiver a um tom acima da tônica, sempre que a segunda nota de qualquer modo, de qualquer escala, estiver um tom acima da tônica, ela será considerada como tenor. Acabou. Qualquer um dos 7 modos em que a segunda... Por exemplo, o 6 menor, nosso antigo relativo menor, que todos já conheciam como relativo menor, a primeira nota em Dó maior é Lá menor, a primeira nota é Lá, a segunda é Si. De Lá para Si a gente não tem um tom, a nota Si é até 9 do Lá menor. O menor é outro. Então a primeira coisa é essa. O que acontece? Das 7 notas que a gente tinha que decorar, 6 já foram entregues por dedução. 1, 3, 5, sétima maior, a sexta que é parceira da sétima maior, onde tem sétima maior, a sexta estará presente. E como a segunda nota está um tom acima da tônica, é a tensão 9. O que a gente tem que decorar? No modo jônico, a gente vai ter que decorar que a quarta justa é a nota evitada. Eu falei que a minha abordagem para como minimizar a decoreba era baseada em 2 fatores. O primeiro foi esse que eu falei. Qualquer que seja o modo, você pensa no acorde a qual esse modo está ligado e automaticamente você já terá pelo menos 4 notas, 1, 3, 5, 7 que tem que coincidir. O segundo fator dessa abordagem para não decorar o mínimo é comparar os modos maiores entre eles e os modos menores entre eles. Aí fica muito fácil. O próximo modo maior é o 4º grau em Dó, o Fá com sétima maior, o Fá com sexta, modo lídio. De cara, assim como o 1º grau, ele terá como graus coincidindo com o acorde tônica, terça maior, quinta justa e sétima maior. Como é um acorde sétima maior, a sexta maior também estará presente. Como de Fá para Sol eu igualmente tenho um tom, a nota Sol será a tenor. O que ficou faltando? A quarta. Olha só, se a gente tivesse uma quarta justa evitada, não teria por que chamar esse modo de lídio. Ele seria modo jônico, ou jônico 2 a missão. Na verdade, a distância de Fá para Si é de quarta aumentada. E para piorar a história, essa nota é bonita, ela soa bem. Vou dar um exemplo, né? When I Fall in Love, uma música, um tema de jazz antigo, tem uma parte que ela faz assim. Essa nota é a quarta aumentada. Quer dizer, é muito longe de ser uma nota feia, esquisita, é uma nota bonita, exótica, dá uma sonoridade meio misteriosa. Então, por ser uma nota bonita, por não ser um grau do acorde, ou um grau da escala, o que ela será? Uma tensão. E que tensão que ela vai ser? Como ela é quarta aumentada, ela será a tensão sustenido 11. Tensão sustenido 11 é a nota característica do modo lídio. Então, quem decorou o jônico sabe que o modo lídio é um jônico que no lugar da quarta tem uma quarta aumentada chamada de T sustenido 11. Vamos lá. Agora vamos comparar o 1º grau, o modo jônico, com o 5º grau, o modo mixolídio. Como é um acorde dominante, a primeira coisa que nós teremos são os graus. 1, terça maior, quinta justa e sétima menor. Sétima menor faz parte do acorde e isso vai ser determinante para umas mudanças aí, vamos falar daqui a pouco. Primeira coisa, Sol para Lá um tom, já sabe, tenor. Olha só, se um dos motivos pelo qual a quarta justa no modo jônico era evitado é o fato dele estar um semitom acima da terça, a mesma coisa ocorrerá com o modo mixolídio. Afinal, a gente tem entre a terça e a quarta o mesmo semitom, quer dizer, o mesmo intervalo de semitom, só que agora é de Si para Dó. Então, a primeira coisa que vocês podem observar é assim, quem decorou o modo jônico, um T9, terça maior, quarta evitada, quinta justa, sexta maior, sétima maior, decorou o modo mixolídio. Por quê? Por enquanto.
Porque até a quinta justa, o modo jônico e o modo mixolídio são idênticos. T9, terça maior, quarta justa, quinta justa, e com como diria um amigo, com plumes a mais, que é uma sétima menor, porque já está no acorde. Então ficou muito fácil, porque de 7, nós chamamos a fórmula dos modos, da fórmula do mixolídio, de 7 notas, 6 já estão entregues de bandeja, como eu falei no começo da aula, por dedução. A única coisa que não está é a sexta maior. Olha só, é uma sexta maior, tá bom. Ela é uma nota bonita, vai botar uma nota bonita. Então é o grau 6. Não. O grau 6 só é, a sexta maior, como nota bonita, só é considerado grau 6 quando a gente tem uma sétima maior. No caso, como a gente tem uma sétima menor, a sétima menor e a sexta maior não são compatíveis como graus. Mas essa nota ficou bonita. Se ela é bonita e não é um grau, o que ela é? Uma tensão. T13. A maioria de vocês já deve ter visto na vida um Sol sétima e 13, Sol 7 e 9. Então, a gente chama de 13 por causa disso. E aí fica uma lição importante, antes de eu continuar, que eu vou abordar rapidamente agora, que me ocorreu nesse momento, é a história das cifras, da escrita das cifras. Infelizmente, como foi falado nas primeiras aulas de teoria, preparação para a harmonia funcional, a cifra é muito legal porque ela resume qual acorde você deve tocar, ela não diz qual inversão você tem que fazer, qual a ordem das notas, mas ela diz qual é a sonoridade que tem que ser tocada no momento. O único mal das cifras é que nunca houve uma padronização no mundo, nem nos Estados Unidos mesmo, lá tem várias cifras diferentes, na Europa, o Brasil então, a gente vê cada coisa, Dó 7 mais, Dó 7 triângulo, Dó triângulo, delta, é uma confusão. Então, quando alguém coloca um acorde dominante, um Sol com 7, e escreve assim, Sol 7 sexta, para nós da harmonia funcional, para quem tem as cifras, uma didática, um método para entender a cifra, está errado essa escrita, porque a sexta é um grau compatível com a sétima maior. O certo seria, se você tem um Sol com sétima e uma sexta soando bem, não importa em que oitava ela esteja, é chamar ela de Sol com sétima e 13. A mesma coisa com Dó sétima maior. Eu já vi isso, Dó sétima. Mas por que você botou 13? Não, porque eu queria que quem tocasse uma oitava acima. Só que tem um pequeno detalhe, a cifra não foi feita para dizer em que altura você vai tocar qualquer que seja a nota. A cifra é uma liberdade de você botar as notas na ordem que você quiser. Então, por essa lógica que eu estou passando para você, mesmo que essa nota esteja uma oitava acima, ela tem que chamar sétima e sexta. Mas espera aí, o arranjo é meu. Eu quero que o pianista, eu quero que o guitarrista no meu arranjo toque essa nota uma oitava acima. É muito simples. Você põe a cifra correta e põe as bolinhas, escreve lá. As mínimas, semínimas, põe a bolinha e põe. Olha, aqui você não vai ler a cifra não, você vai ler a ordem que está, eu quero o acorde assim. E aí você põe na altura que quiser, a nota que você quiser. Então, a única coisa, voltando ao modo mixolídio, que você vai ter que decorar é que o modo mixolídio tem uma T13 e uma sétima menor. Isso você não precisa decorar porque já está no próprio acorde. Muito bem, vamos agora para os modos menores. Como não poderia deixar de ser, nós vamos começar pelo nosso menor relativo, vulgo modo eólico, tá? O modo eólico em Dó é o Lá menor com 7 e vamos usar o mesmo princípio da aula de hoje. Graus, Lá menor, 1, terça menor, quinta justa, sétima menor. Lá para si, um tom. Um tom é? Muito bem, T9. Subiu um tom? T9. Estão faltando a quarta e a sexta. Assim como eu falei para vocês sobre aquela máxima, que sempre que a gente tem uma segunda maior em relação à tônica, essa nota obrigatoriamente será T9, vou falar uma segunda máxima que serve para modos menores. Dois dos três modos maiores
Em 2 dos 3 modos maiores, a quarta justa é a nota evitada porque ela está conflitando com a terça maior, ela está um semitom, né? O menor a gente não tem esse problema, porque por natureza a terça menor está afastada, está desgarrada da quarta justa. E assim a quinta justa também. Então, ao contrário de 2 dos 3 modos maiores, onde a quarta justa e a terça maior tem um conflito de semitom, no menor, por natureza, a terça menor está um tom abaixo da quarta justa. Então, a máxima para menores é dizer que basta existir uma terça maior que a próxima nota é a T11. Se você tem qualquer modo, até no meio diminuto, você tem uma terça menor, a nota seguinte obrigatoriamente será a tensão 11, tá bom? Então, o modo eólico, como não poderia deixar de ser, a quarta é a T11. Então a gente tem T9, terça menor, T11, quinta justa, sétima menor. O que a gente tem que decorar no modo eólico? Que a nota Fá, ela está conflitando um semitom com a quinta justa. Esse semitom dá conflito. Então, a sexta menor é a nota evitada. Então, o eólico tem seus graus, terça menor, quinta justa, sétima menor. Lá para si, a segunda nota é uma segunda maior, T9. Por T terça menor, a quarta é a T11. E, então, isso tudo é deduzível, né? A gente deduz tudo isso. O que a gente tem que realmente decorar? Que o eólico tem uma sexta menor, que é a nota evitada porque conflita com a quinta justa. Muito bem. Vamos agora, conforme nossa abordagem, comparar o eólico com outro modo menor, o segundo grau. O segundo grau é o modo dórico, Ré menor dórico. Então, a estrutura do acorde é a mesma. Então, nós teremos terça menor, quinta justa, sétima menor. Ré para Mi, tom, T9. Terça menor, acarreta que a quarta é T11. Então, como vocês podem observar, a estrutura do modo dórico até a quinta justa, o modo dórico e eólico coincidem. Você não sabe se é uma coisa ou outra. A sétima menor também é igual a eles. Então, qual é a grande diferença? A grande diferença é que a distância intervalar de Ré para Si é de sexta maior. E essa sexta maior agora está conflitando com a sétima menor. Então, o dórico é um eólico com sexta maior. Como vocês podem observar, eu aqui no cantinho do quadro, eu estou colocando os modos e a única nota que você precisa decorar de cada modo. Então, recordando um pouquinho, o jônico é a quarta justa, o lídio é T sustenido 11, o jônico e o lídio, as outras 6 notas, a fórmula dos modos é a mesma, T9, terça maior, quinta justa, sexta maior e sétima maior. O mixolídio é um jônico com a sétima menor e no lugar da sexta a 13. O eólico eu acabei de falar e o dórico é um eólico com sexta maior. Vamos comparar agora com o próximo modo menor, que é o 3 menor, que é o modo frígio, tá? Como estamos fazendo sempre, tônica, terça menor, quinta justa, sétima menor. Terça menor, já falamos, acarreta numa T11. A distância intervalar de Mi para Dó é uma sexta menor. Então, tal qual no modo eólico, ela conflita com a quinta justa. Então, a gente tem o frígio, assim como o dórico, das 7 notas da fórmula do dórico, 6 são idênticas ao eólico, a única diferença está na sexta. O frígio em relação ao eólico, 6 das 7 notas da fórmula do frígio são idênticas. Quais sejam? Terça menor, T11, quinta justa, sexta menor evitada e sétima menor. Qual é a grande diferença do modo frígio? Você acertou, já sacou, né? Que a distância da fundamental para a segunda menor é uma segunda menor. E essa nota está conflitando logo com a fundamental do acorde, com a tônica da escala. Foi brigar logo com o chefe, bateu de frente. Não dá. Essa nota, num acorde menor, vai ficar realmente muito esquisito. Então,
O que é o modo frígio? O modo frígio é um modo eólico com uma segunda menor no lugar do T9. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre o modo lócreo, mas eu gostaria de, nesse ponto, ressaltar o que foi falado no início da aula, que apesar dessa matéria ser nova para muitas pessoas, ser mal dada em muitas circunstâncias, para mim não foi muito bem dada, apesar de ter estudado na Berkeley, nos Estados Unidos, foi meio jogado, ó, tá aí, vai lá e decora. Essa visão que eu estou dando de como decorar entendendo, ou como decorar uma situação de cada modo, das 49 situações, e o resto ir por dedução, é uma maneira muito interessante de decorar e usar rapidamente os modos, que são uma das situações mais importantes do curso inteiro. Eu falei na aula passada, a aula de cadências diatônicas padrão, que é uma das 5 aulas mais importantes do curso todo. Essa é outra das 5 mais importantes do curso todo. Saber os modos de cor, os nomes, mas principalmente quem tem evitada, qual é a evitada de qual é a tensão, e tudo é muito importante. O modo lócreo, tá? Como eu disse, alguns chamam de locriano. Vocês não chamam não? Não chamem não, porque é muito feio locriano. Lócreo já é ruim, a beça. O modo lócreo. Ó, na minha apostila tem, na página que trata de modos, um quadrinho, né, parecido com esse, e um pouco mais expandido e tudo. E lá mostra que o modo lócreo é um eólico com a quinta diminuta, com o pé ali, com a mão a colar. Eu acho que o eólico dá para ver por ele próprio. Não acho, apesar de estar escrito na apostila assim, eu acho que vocês podem ver o modo lócreo, enxergar o modo lócreo, com as deduções que a gente já teve antes por ele próprio. Então a gente vai começar, como não podia deixar de ser, pelo arpejo. Terça menor, quinta diminuta e sétima menor. Da tônica para a segunda, a gente tem uma segunda menor, meio tom. Nota evitada tal qual o frígio. Por ter terça menor, a quarta é uma T11. Olha, não é nada, a gente já, das 7 notas, 6 já matamos, né? A única coisa que o modo lócreo tem de diferente, além desse nome locriano horrível, é o fato que ele tem uma sexta menor. Lembrem-se bem, nos menores, o frígio e o eólico tinha uma sexta menor, tem uma sexta menor, que é uma nota evitada, porque elas conflitam com a quinta justa. Só que aqui a gente tem um pequeno detalhe, a quinta é diminuta, fazendo com que a gente tenha um intervalo, folgado intervalo de um tom com a quinta e outro intervalo folgado de um tom com a sétima. Essa nota é uma nota boa. Ela é uma sexta menor e soa bem, soa bonita quando você toca junto de um acorde meio diminuto. Então, você já deve estar chegando à conclusão que ela é uma tensão bemol 13. Então, o lócreo tem terça menor, quinta diminuta, sétima menor, si pro dó, semitom, segunda menor evitada, terça menor acarreta uma T11 e vão ter que decorar que o modo lócreo tem uma T bemol 13. É a única coisa que tem que decorar. Com isso, nós encerramos essa apresentação dos modos, seus graus e suas tensões. Eu sempre falo isso que eu vou falar agora, mas a aula de hoje, isso é mais importante, mais dramático, tá bom? É a coisa do dever de casa. O dever de casa em modos é fundamental para que vocês entendam direito como usar o como usar é a próxima aula. A próxima aula é o uso dos modos. É fundamental que vocês saibam de cor todos os modos, que isso é uma base científica musical para que vocês toquem melhor, para que vocês arranjem melhor, improvisem melhor e componham melhor. Eu vou dar a seguir o exemplo de um dever de casa, do primeiro dever de casa que está sendo proposto a vocês. Então vamos supor que seja proposto a vocês no dever o seguinte: escreva as notas com os acidentes
é a fórmula de Mi mixolídio. Então a primeira coisa que a gente tem que imaginar. Mi mixolídio é um Mi que é quinto grau de alguém. Mi mixolídio, Mi como quinto grau. Existem duas maneiras de você fazer. Você pode colocar a fórmula do mixolídio, 1, T9, terça maior, quarta justa evitada, quinta justa, T13 e sétima menor. Se nessa altura do campeonato vocês ainda não decoraram, porque isso está sendo dado, acabou de ser dado recentemente, pode dar uma colada na aula, tudo bem, contanto que daqui a um tempo esteja decorado. E essa primeira maneira de fazer, que é uma visão mais profunda, mas um pouquinho mais lenta, é você ficar fazendo, ó. Daqui para cá, T9 tem que ter um tom, aqui tem meio, então eu vou botar um sustenido aqui. Da T9 para terça maior, da tônica para terça maior tem que ter 2 tons, não estou tendo, então vou botar mais sustenido aqui e ir moldando, botando bemóis sustenidos assim. Agora tem uma segunda visão, que é a minha preferida, que é a mais rápida e mais imediata. O Mi mixolídio é um Mi que é quinto grau de alguém. Se Mi é quinto grau, ele é quinto grau de Lá maior. E aí a gente vai fazer por armadura de clave. Partindo do princípio que a tonalidade de Lá maior tem 3 sustenidos, a partir do momento que eu colocar Fá, Dó e Sol nessa escala de Mi, automaticamente ela virará uma escala de Mi mixolídia. Bom, essa então foi a primeira aula do módulo 2 de modos gregos. É uma aula, como já falei várias vezes, muito importante. Vocês devem se dedicar muito a ela e espero que vocês tenham gostado. E daqui a pouquinho vamos em breve para a aula a seguir, que é o uso dos modos.